Bom dia pessoal. Então estamos aqui para mais uma live das quartas-feiras, né, de manhã, 6 horas da manhã, né? Pega seu café e vem tomar comigo, né, para a gente poder ouvir, falar e vocês estão aqui, né, podendo também fazer parte desse papo com a gente. E hoje a gente vai estar falando sobre a fase, né, do idoso e a depressão. Eu já tenho trazido esse tema da depressão já há algumas semanas, né, passando por várias fases das nossas vidas, desmistificando que a depressão, né, é só naquelas pessoas ou naquela idade, né, naquele grupo. Né? A depressão é um transtorno mental, um dos que mais incapacita hoje as pessoas no mundo, né? Então a gente precisa tratar com seriedade e hoje eu vou estar falando dessa fase. Bom dia a todos que vão entrar aí comigo também, né? Essa live vai ficar gravada, né? Eu tenho deixado disponibilizado para vocês também, ela fica gravada, então vocês podem compartilhar, né, com outras pessoas que também podem se interessar pelo tema. E a minha intenção aqui não é findar o tema aqui, né? Tem muitas coisas relacionadas a esse fenômeno da depressão, né? São multifatores, várias situações que podem agravar e que podem, né, levar a fechar esse diagnóstico. A minha intenção é trazer uma fala de prevenção e de acolhimento para que essas pessoas possam chegar num atendimento especializado. E lá o profissional, o psicólogo, o psiquiatra vai, né, trabalhar para concluir esse diagnóstico e saber o melhor tratamento, né? Mas para que chegue nesse profissional, a gente precisa ter um olhar atento nas nossas famílias. E por que falar da depressão nos idosos? Né? É um dos transtornos mentais que mais acometem essa fase, né? Então, assim, é muito sério. A gente precisa estar observando, estar atentos, né? A nossa população tem envelhecido, né? No Brasil, a nossa pirâmide não é mais uma pirâmide, né? Já está abrindo o topo, porque estamos vivendo mais e para que a gente garanta que essa vida também de viver mais seja uma vida saudável, que é o que a gente precisa associar, né? A gente precisa de alguns cuidados. Às vezes a gente associou ser idoso com dores, com não tem saúde, associou, né, a velhice como algo muito negativo, como se a gente não fosse ter prazer mesmo, como todas as situações que a gente viveu na nossa vida agora são deixadas de lado. Então os estudos têm trazido, a gente vai estar vivendo mais e é necessário esse cuidado para que a gente viva bem, né? Isso não é uma condição que não existe, né? Não é algo assim, porque você completou 60 anos, 65 anos, a partir de agora, né, todas as situações ruins vão acontecer no declínio da sua vida. Não é isso e a gente precisa cuidar, né? Então, se a nossa população está envelhecendo, né, nós também vamos passar por essa situação. Se Deus quiser, eu falo, né? Eu brinco que as pessoas falam assim, não quero ficar velha. Eu falo, eu quero, né? Porque quem não vai querer viver a velhice é porque vai morrer antes, né? Então a gente precisa tomar alguns cuidados, principalmente quando a gente fala em depressão. Então, por que falar também, né, desse tema? Eu tenho trabalhado muito com crianças e com adolescentes e com as famílias. E o que eu observo também é que as famílias, né, normalmente tem a presença de um idoso ali dentro da casa. E os idosos também fazendo parte dos cuidados, da educação, né, dessa disciplina, né, dos filhos junto com os pais. Né? A gente está numa rotina, principalmente em São Paulo, né, do trabalho, e agora na quarentena, o que a gente tem vivido? Né? As crianças estão em casa porque as escolas também, por um cuidado de saúde, estão fechadas. E as crianças estão, né, ali com os avós também, então eles fazem parte desse cuidado da família, eles têm uma presença muito grande, né, no tratamento das crianças e a gente precisa dar um olhar especial também para o tratamento deles. Né? Eu tenho visto muitos avós e avós que
levam os seus netos, né, nos tratamentos psicológicos, eles que fazem todo o cuidado às vezes de ir para a escola, mas a gente precisa ter um olhar atento também ao tratamento deles, né? Então a depressão, como eu falei para vocês, é um transtorno, né? Então ele é um adoecimento normalmente caracterizado por esse humor triste, né? A gente fala esse humor depressivo e essa falta de prazer em algumas atividades. No idoso, ele vai ter algumas características que podem camuflar esses sintomas. Por isso que eu falei pra gente, para que a gente tenha um olhar atento a esse grupo. Porque a gente vai, como no grupo dos adolescentes, né, que é rebeldia, né, principalmente a irritabilidade do adolescente, né, não sendo observada como um adoecimento, no idoso vai ter aquelas situações, o idoso ranzinza mesmo, né? E ele próprio, o próprio idoso, às vezes não consegue conceituar o que tem vivido, ou conceituar, né, e nos trazer esses sintomas para que a gente possa fechar um quadro clínico de depressão, porque ele também reconhece algumas situações que estão acontecendo com ele como é coisa de idoso, né? A falta de prazer, de sentido, né, nas situações que ele vive, essa vontade de estar, o isolamento, todas essas situações, às vezes as dores, né, que ele começa a ter, todas essas situações são associadas com fase do adulto, fase do idoso, desculpa. Não, é porque agora, né, eu já tenho essa idade. E ele sente como se isso fosse característica do mundo do idoso. Não estou falando que algumas coisas que eu vou trazer aqui não são, né, do mundo do idoso, mas precisamos ter atenção para que não tenha um disfarce clínico que os médicos dizem, né, que alguns sintomas que fazem parte do quadro de depressão, o idoso e a família reconhecem como coisa de idoso, né, que isso já faz parte da velhice, né, então não sei se vocês já viram, né, aquele vozinha que a gente fala que é mal-humorado, ranzinza, que só reclama, né, que só fala de dores, que quer ficar lá na casa dele porque nunca pode sair, sempre tem algo que é negativo em relação a si mesmo, porque ele dá muito trabalho, porque era mais fácil ele já ter morrido, né? Porque toda a família agora tem que ajudá-lo, financeiramente ele não contribui tanto como ele gostaria. Se você está tendo esse idoso dentro da sua casa, né? Não quero dizer aqui que é fechado um diagnóstico, né, de depressão, mas são sinais, né, que podem estar sendo disfarçado, né, como chegou a velhice e assim mesmo que eles respondem. Então, primeira coisa, como eu já disse nos outros quadros, coceira, gente. Nos outros quadros de depressão, a gente precisa observar se o seu idoso ele mudou o quadro dele de comportamento. Então, ele era um idoso num período e depois de uma internação prolongada, né, de vários AVCs ou outros adoecimentos que ele teve, ele começou a mudar o comportamento. Né? Então, se a gente observa uma ruptura grande, né, de mudança de comportamento nos idosos, também a gente pode observar. E se não tem essa mudança brusca, né, a gente vai observando esses sinais de que alguma dor, eu falo, né, que estão tendo dores internas que eles também não conseguem reconhecer como adoecimento de depressão e não é tratado, porque já é visto, né, no final da vida é assim que a gente se sente. Né? A gente tem falta de prazer mesmo, desânimo, alteração do sono vai existir mesmo, né? A gente já não dorme bem, já não come bem, já perde peso. Gente, a gente precisa tomar atenção a essas situações, né? Não quero dizer que o adoecimento não vai existir, às vezes a perca motora, a lentificação motora vai existir, mas não é numa situação de que o idoso se isola, né? Então ele não tem mais prazer em todas as atividades de socialização que ele fazia. Ele começa, no idoso é muito caracterizado, né? Um dos sintomas da depressão é caracterizado pelas dores, pelas queixas frequentes de dores, a somatização,
né? Então, dores por todo o corpo, diferente da depressão na criança, ou no adolescente, ou no adulto. Então, se tá tendo essas características e você tem observado isso, né? O idoso cada dia mais se isolando, cada dia mais trazendo uma fala negativa de que ele não tem capacidade, de que ele só é um atraso para a família, que ele só traz problemas, né? Falta desse prazer, né, e nas atividades frequentes que ele fazia. Então, nem com os amigos, né, a gente não vê os grupos dos idosos, né, isso é preventivo, né, se o seu idoso tem participado desses grupos, mas a gente tem que observar que isso deveria ser o natural. Não é porque chegamos na velhice que todas essas situações vão se perder, né, de que a gente não tem, a gente tem falado até da vida sexual do idoso, é como se eles não fossem mais ter prazer em nada. Isso não é característica da velhice, tá? Então, assim, se o seu idoso tem sentido isso, tem passado por isso, a gente precisa, às vezes, de uma avaliação. Às vezes tem uma alteração de hormônios, né, que já é frequente na velhice. As mulheres são mais acometidas pela depressão também na velhice do que os homens. Nós precisamos estar atentos. E para isso eu trouxe algumas condições, né? A gente vai falar de fatores biológicos também para a depressão, que é uma marca também neurológica no cérebro. Mas, assim, a gente vai ver um idoso que já estava num processo de depressão, às vezes desde a adolescência, da vida adulta, né? Essa depressão sendo mais crônica. E provavelmente ele já passou por algum tratamento, mas não completou o tratamento de uma forma adequada, ou a família não estava com esse trabalho de prevenção também para um não aparecimento novamente dos sintomas. Ou também a gente vai observar uma depressão começando na vida da velhice, né? Nessa fase da nossa velhice, na fase do idoso, né? Por vários fatores, que é esses que eu quero trazer para vocês um pouquinho, que a gente pode observar e trazer como causas, né, como assim, tentando entender por que, né, que tantos idosos são acometidos pela depressão e que a gente precisa prestar atenção. Então, uma das coisas que os idosos vivem, às vezes, é a situação do ninho vazio, né, que todas as pessoas, mesmo que às vezes moram próximos a eles, eles não estão presentes ali com aquele idoso. Né? O ninho vazio não é só quando todo mundo sai de casa e ele se sente sozinho, né? Os filhos saíram, os netos cresceram, não vão mais fazer aquelas visitas, aqueles almoços de domingo, né? Tem lutos, né? Às vezes o parceiro ou a parceira já faleceu, ou um irmão próximo, situações que eles vão vivendo e que podem ser fatores psicossociais para a depressão. Então, às vezes o ninho vazio é que mesmo que eles moram na mesma casa, aparentemente parece que eles não fazem parte mais das atividades frequentes da casa, né? Então, às vezes eles são deixados de lado porque tem essas características, né? De quem só reclama das dores, de quem não consegue fazer as situações, mas isso é um olhar atento para que a gente observe e leve o nosso idoso para um atendimento. Outra situação é acompanhada, né, com essa situação da velhice, da aposentadoria, da parada das atividades, né, de criação, que a maioria dos idosos se coloca, né, não que precisam parar, né, mas muitos idosos têm algumas incapacidades também e param, né, o trabalho, outros ofícios que eles faziam, as saídas, as compras, ida no mercado. Então isso, né, essa parada das atividades físicas mesmo, né, e laborais, criativas que o idoso tinha, a chegada da aposentadoria e por muitas situações, né, a chegada de uma aposentadoria, mas com condições financeiras desfavoráveis, né, esse não planejamento desse período de velhice, né, que ele tenta trabalhar, ele não consegue trabalhar por várias situações e se vê às vezes dependendo da família, de ajuda. Isso é algo assim, quando você vai falar com os idosos, né, nos atendimentos, é algo muito presente, né? A gente fala esses eventos estressores na vida deles sendo um caminho para os sintomas depressivos.
né? O que eu vou fazer agora? Vou ficar dependendo, trabalhei minha vida toda e ainda não consigo me sustentar, né, nesse período, dependendo da minha família. Então a gente precisa trabalhar isso com eles, por isso que eles precisam chegar no atendimento psicoterápico, né, chegar num tratamento psiquiátrico também para entender a composição de que medicamentos eles vão precisar nesse tratamento. E também tem um outro quadro que vai chegar junto com a velhice, agravando, né, ou sendo pontos para esses sintomas depressivos, que são esse cuidado mesmo da saúde, né, vários adoecimentos acontecendo, comorbidades acontecendo junto com a depressão, internações, institucionalização, né, idosos que vão para alguma instituição por alguns cuidados, né, que a família reconhece ser melhor naquele momento, ou isolamento do idoso, né, que a família deixa mesmo, e eles vão para essa instituição sem nenhuma visita, sem nenhum cuidado, né, só a instituição que cuida deles, né. As porcentagens, então, de 15% da população dos idosos, né, podem ter esse quadro depressivo nesse período de velhice, mas os institucionalizados podem chegar até 50%. Então, é um dado para a gente cuidar, né? A gente observar se o seu idoso não está apresentando esses sintomas, eles estão sendo camuflados por algo que a gente diz que é natural da velhice, né, e que não é nada de natural, mas que a gente reconheceu ao longo do tempo assim, e às vezes eles não chegam para um tratamento adequado, né? As dores podem existir, né, esses adoecimentos, os agravamentos do adoecimento, idosos que passaram por internações prolongadas, tratamentos difíceis, também tem maior propensão a apresentar a depressão, né, após essas internações. Então precisamos dessa atenção para não deixar camuflado essas situações. E aí vem o papel da família que eu quero trazer para vocês, né? No que a gente pode ajudar esse idoso que está ali na nossa casa, muito presente, né? Vai ficar por um período maior do que ficava antes, como nós também. E que cuidados podemos ter? Primeira coisa é um olhar atento, né? Eles fazem parte da nossa família, eles precisam do mesmo tempo de atenção, de concentração, né? Em ouvir, entender o que eles estão passando, que não é bobagem, né? Que não é só coisa de idoso, e fazer essa ponte para o tratamento deles, né? Os idosos são realmente muito dependentes da família em levar para o tratamento, em manter o tratamento, em dar a medicação, em fazer ele compreender a importância desse tratamento. E se a família não está presente nesse momento, esse idoso vai deixar esse tratamento, não concluindo um tratamento para depressão, podendo ter agravamentos, chegando até um suicídio. A gente tem ouvido e os dados têm nos trazido quanto que tem aumentado o número de idosos tentando suicídio, tentativas frequentes de suicídio, né, e conseguindo, né, chegando ao ato letal mesmo do suicídio, e principalmente por essa situação de que assim, não faço mais parte da família, só tenho atrapalhado, né, já estou no final da minha vida, né, por que ainda continuar vivendo? Né? E isso às vezes reforçado com os nossos comportamentos de família, de que realmente você atrapalha, né? Agora eu tenho que te levar nesse médico, agora eu tenho que levar nesse outro, agora eu tenho que organizar minha agenda para esse outro, né? E se temos um idoso na nossa família, e que bom que eles chegaram nesse período, né? A gente precisa acolher e fazer parte desse tratamento, conscientizando eles e podendo também dar a possibilidade de uma socialização, de procura de outros ambientes, né, desses grupos de idosos. Eu sei que agora na pandemia pararam muitos, então é por isso que você também tem que prestar mais atenção no seu idoso aí na sua casa, mas fazendo ele relembrar as atividades que eram prazerosas para ele, né, várias situações que enquanto família podemos estar atentos e proporcionar. Eles nos levaram na escola, eles nos levaram nos médicos, eles fizeram várias organizações na agenda deles enquanto nós éramos mais novos, também para nos levar em algum lugar, e agora é a nossa parte, né, de
devolver todo esse cuidado, né, para esse idoso. E pode ser também que o seu idoso não fez esse caminho e agora ele está vivendo uma vida de isolamento, né? Mas aonde ele estiver, se é numa instituição, também é o olhar dessa instituição para que ele inicie um tratamento, ele seja acompanhado de forma adequada. Nós temos leis, né, para os idosos, para as crianças, para todos nós, mas principalmente para os idosos, para garantir que mesmo que a família não esteja próxima, que o Estado possa proporcionar a esse idoso, né, uma saúde, o tratamento adequado que ele precisa para tratar um adoecimento que também é o quadro da depressão. É isso que eu tinha para trazer para vocês, trazer esse alerta, esse cuidado. Observe o seu idoso em casa, né? Se não está sendo camuflado essa depressão por outras situações que a gente apresenta como coisa de idoso, né? Idoso é ranzinza assim mesmo, idoso só vive reclamando mesmo, e não é uma situação característica do idoso, né? Vários idosos podem apresentar isso, mas isso não é natural, né? Ah, vou ficar idoso e vou ficar reclamão, né? Vou ficar chato, né? Vou agora só falar das minhas dores. Não é assim. Então, se o seu idoso tem apresentado esses sinais, é muito bom que ele chegue para o atendimento para alguém que possa ouvi-lo, onde ele possa falar, né? Trazer as suas queixas e ter um movimento para o tratamento, tá bom? Bom dia a todos, gente. Boa quarta-feira, bom trabalho para vocês. Se quiserem também, então me mande as perguntas, as considerações, o que vocês têm achado de tudo isso que eu tenho trazido e também dicas de temas, né? Eu tenho trabalhado com as dicas de vocês também. Esse período eu tenho falado das depressões, acho que eu abrangi todas as fases, mas para esse cuidado e prevenção de situações de risco maior, como o suicídio também, tá bom? Bom dia e bom trabalho para todos!